Olá, seja muito bem-vindo. A revista Oeste recebe hoje, para uma entrevista especial, o general Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa e também candidato a vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro. General, seja muito bem-vindo. Nós vamos aqui fazer uma entrevista e eu tenho a companhia da Branca Nunes, diretora de redação da Oeste, e do analista político Flávio Morgenstern. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui. General, queria começar a nossa conversa com um assunto que tem causado enorme indignação popular e especialmente no que tange a liberdade de expressão hoje no Brasil, a liberdade de imprensa, talvez até o direito de reunião, em alguns casos, que é a censura. Não há um outro nome para o que está acontecendo no Brasil, imposta pela Corte Superior Eleitoral. Como é que o senhor vê esse momento que nós estamos vivendo com uma proximidade tão pertinho do segundo turno, essas decisões arbitrárias agora? Olha, a minha resposta, para ser bem objetiva, basta você ver aqueles valores que nós defendemos. Sendo que um dos principais valores é exatamente a liberdade. Liberdade de expressão, liberdade econômica. E realmente, quando você cerceia a liberdade, você tira uma das coisas básicas, eu acho que da sociedade. E nós temos visto alguns exageros bem grandes nessa linha, né? Logicamente, não compactua com o que nós pensamos no governo. General, o que acontece é assim, né? Você vê quem deveria prezar pela Constituição justamente ir contra ela. Como colocar limites nisso, entendeu? Se quem é para colocar esses limites não segue eles. Eu tive uma conversa sobre isso uma vez, quando eu estava na defesa, eu acho, e fui no Congresso responder um questionamento e me falaram sobre isso, né? E a questão é simples, existe já previsto na Constituição um sistema de pesos e contrapesos, só que realmente o sistema de pesos e contrapesos não está funcionando. O que eu espero, né, na minha visão, é que com essa nova formação que foi eleita agora na Casa Legislativa, possa se voltar a ter exatamente o funcionamento desse sistema de pesos e contrapesos, tá? Porque nenhum poder pode ser completamente supremo e independente. Todos eles têm que ter o único poder supremo, na minha visão, é o povo. O povo é que decide, né? Mas o sistema de pesos e contrapesos não está funcionando. General, eu queria aproveitar exatamente esta questão porque a população se sente muito acuada. Acho que não tem um termo mais preciso do que isso. Ela se sente acuada com o poder do Estado, cerceando agora a sua liberdade de expressão, fazendo investigações secretas sobre o que elas postam na internet, e às vezes com buscas e apreensão, quebras de sigilo, já tivemos prisões, coisas cada vez mais avançadas. Esta mudança no Congresso, ela é suficiente para nós termos uma mudança, ou nós vamos ter que simplesmente ir comendo pelas beiradas do que está acontecendo ali com o Supremo, ou seja, tentar atuar mais ou menos onde o Supremo deixa, onde o Supremo ainda não censurou? Não. Eu acho que a população não deixará chegar nesse ponto de ter um Supremo completamente livre, né? Todos têm que ter um respeito àquela vontade popular. Eu acredito que com a Casa Legislativa, que o povo já fez praticamente a direção que ele quer seguir. A Casa Legislativa hoje, no próximo ano, ela está basicamente de direita a centro-direita, né? E defendendo aqueles valores que são os mesmos valores que nós compactuamos. Se nós fizermos isso e fizermos também o Executivo na mesma linha, eu acredito que porque os poderes têm que ser harmônicos. Não pode haver ruptura, porque deve-se evitar a ruptura, porque isso seria mal para o país como um todo. Então nós buscamos ao máximo evitar a ruptura, né? Eu acredito realmente que nós vamos conseguir fazer também o Executivo, porque o povo, a lógica, né? No primeira parte da eleição, eu estou aprendendo muito, né? Estou aprendendo como é que funciona isso. Eles me ensinaram, os políticos já me ensinaram que os... Você está aprendendo a ser político? Não é ser político, eu estou aprendendo como funciona, né? Porque a minha formação são
30, 40 e tantos anos numa formação de gestão, vamos dizer assim, né? Por exemplo, eu tenho até dificuldade hoje em dia, eu levanto de manhã, você tem algumas coisas que você não consegue deixar de fazer, cortar cabelo, fazer barba, ser pontual, né? Você marcar um horário comigo 7 horas eu estou na tua casa. Né? O brasileiro chega atrasado. Mas eu acredito que, como a população mostrou, e naquele primeiro momento da primeira fase da eleição, o interesse maior das prefeituras, dos municípios, que é quem tem contato direto com o morador, vamos dizer assim. O Zema falou um troço engraçado. O Zema falou que o prefeito é quem mais sofre, porque ninguém vai bater na porta da casa dele, do governador ou do presidente, porque tem segurança. Mas na porta da casa do prefeito o cara vai bater, né? E os prefeitos, nesse primeiro momento, estavam voltados para os deputados deles por causa da questão de recursos para os municípios. Agora que as escolhas foram feitas e mostrando uma direção, os prefeitos, tanto que vocês podem ver que Minas Gerais, eu dou o exemplo de Minas, 80% dos prefeitos já estão nos apoiando, né? Mesma coisa acontecendo em outros estados. Tá ok? E o senhor acha que... Diga, Branco. Não, só continuando só mais um pouquinho nesse assunto da censura, que é o quê? O Bolsonaro, ele ainda é visto, e o governo dele, como o ditador, né, o antidemocrático e tal. E pelas ações, você vê que elas são opostas, tanto em relação à pandemia, quanto agora, né, com relação a essa censura. Esse discurso ainda cola por quê? Olha... Eu tenho, toda vez que eu converso com as pessoas, normalmente com formadores de opinião, eu tenho mostrado sempre para eles a minha preocupação com a criação da narrativa, né? Então, cria-se uma narrativa. Vou dar um exemplo para vocês. O governo atrasou a compra de vacina, né? Não é isso que eles falam? O governo atrasou a compra de vacina. Vocês sabem quando nós começamos a comprar vacina? Eu estou falando porque eu estava na Casa Civil. Nós começamos a comprar vacina em junho ou julho de 2020. Não existia vacina. Eles chegaram para mim e falaram assim: ministro, estão nos convidando para fazer parte de um grupo para desenvolver uma vacina que era de Oxford, né? Para desenvolver uma vacina que era de Oxford. Eu falei, tá, se nós não entrarmos, quando ela sair, a gente vai entrar na fila. Eu falei, não, então tem prioridade, vamos entrar. Eu falei, só tem um probleminha. Para entrar para o grupo, nós temos que colocar agora 2 bilhões de dólares, daqui a 2 meses mais 2 bilhões, se não der certo, perde o dinheiro, né? Num troço que não existe. Vocês têm uma noção de como é que funciona a burocracia estatal, a regulamentação, vou falar burocracia, a regulamentação estatal de governo, o controle que existe dos tribunais de contas e tudo mais. Você sendo técnico, você assina a nota técnica para eu entregar 4 bilhões de dólares para um troço que não existe e se não der certo, perde? Em branco ainda. Em junho, tá? Nós achamos uma maneira legal, reunimos todo mundo, todos os TCU, AGU, CGU, PGF, todo mundo. Encontramos uma maneira legal, fizemos o investimento. Primeira pessoa vacinada no mundo, 8 ou 9 de dezembro, estão lembrados? Na Inglaterra. Em janeiro nós já começamos a vacinar aqui. O nosso contrato previa, inclusive, o desenvolvimento do IFA, né? Hoje o Brasil produz a vacina como todo, o Brasil pode exportar a vacina. Em janeiro nós começamos, em agosto nós tínhamos ultrapassado os Estados Unidos na questão de vacinação. Então você vê que existe uma criação de uma narrativa. A mesma coisa tem acontecido com o presidente. O presidente é ditador. O que ele mais fala? Não é julgar dentro das 4 linhas? O presidente sempre defendeu 2 coisas. Falam também, o presidente é contra a vacina, não falam? Uhum. O presidente defendeu sempre 2 coisas. Defender vidas e preservar empregos. Né? Para preservar emprego. Quem comprou todas as vacinas, todas, inclusive Coronavac, todas, foi o governo federal. A única coisa que o presidente sempre se posicionou é a liberdade, aí vem a questão da liberdade, da pessoa decidir se toma ou não toma a vacina. Foi a única coisa. General, seguindo, vamos puxar um pouco esse fio. A Branca traz a questão das narrativas, o quanto elas colam, o quanto elas não colam.
Eu não estou aqui para ser ombudsman da imprensa Sim. tradicional, da velha imprensa, que se auto-intitulou consórcio de imprensa, muito menos para ser revisor do que eles produziram ao longo desses últimos anos. Mas essas manchetes não ajudaram a fazer essa narrativa colar, pelo menos numa parte da população? Eu acredito que sim. Eu me recordo, por exemplo, falando de vacinas, da CPI. Uma CPI formatada para servir de munição, para produzir manchetes, ainda que de festim, mas para produzir manchetes para esse consórcio de imprensa, que claramente já tinha um lado lá atrás. O que dirá agora? Sim. Vídeo silêncio cúmplice deles em relação a essa censura que nós estamos vivendo. Sim. Só não vê uma clara atuação da mídia mainstream em favor dessas narrativas? Eu acho que isso aí só prejudica a mídia, aquela grande mídia, vamos dizer assim. Porque ela vai perdendo cada vez mais a credibilidade que ela tem. É o que a gente e a gente diz isso, general, e a gente não fica feliz de forma nenhuma em criticar a imprensa. Mas há uma constatação clara. Eu concordo contigo. Eu acho que existe eu não sei o motivo, né? Então, se bem que o motivo, para mim, todo motivo normalmente é econômico, né? O governo tinha tomado uma opção lá atrás, que depois não conseguiu reverter, que é aquela de investir mais em mídia social e cortou recursos. Muitas delas viviam exatamente dos recursos de governo que eram muito vultuosos. E eu acredito que isso pode ser que isso tenha ido para esse caminho de, vamos dizer, de uma retaliação, né? Porque a narrativa prejudica. Se o brasileiro não lê a notícia, o brasileiro só lê a manchete. Não é verdade? Claro. Flávio. Não, fala. Estou falando. Ladies first. Não, na verdade é o seguinte, general, todas essas narrativas, elas estão sendo direcionadas. Sim. Elas estão sempre na mesma direção. Ou seja, você já viu manchete na Folha de São Paulo de colunistas pregando a morte do Jair Bolsonaro. Se nós dissermos uma crítica, inclusive verdadeira, a um outro poder, nós podemos ser censurados, investigados e todas essas coisas. E, ao mesmo tempo, nós também vimos, muito recentemente, um requentamento de uma série de vídeos, né? Pegar uma frase solta lá e falar assim, olha, agora eu vou chamar o cara até de canibal, de pedófilo, não sei mais o quê. E, obviamente, a gente sabe que isso aí não vai ter resultado jurídico nenhum. Sim. Porém, o resultado eleitoral, tem alguma expectativa, por exemplo, de como o senhor acabou de dizer, isso se voltar contra a própria credibilidade de quem está soltando essas narrativas? Ou o povão vai mesmo se assustar, não saber direito o que está acontecendo? Olha, eu acho que o povo está acordando para isso aí. A sensação que eu tenho é essa. Uhum. É aquilo que eu disse para você. Se eu fui a Minas agora, primeira coisa é o seguinte, o governador Zema terminou, foi eleito e ele foi o primeiro governador que nos apoiou. Minas é um estado importante. Eu não vou falar de São Paulo. 16 milhões de votos. Mas São Paulo aqui também, São Paulo, você vê que os prefeitos estão todos apoiando também, a grande maioria. Mas Minas me impressionou, eu conversei com o presidente da Associação Mineira de Municípios, que tem nos ajudado muito, muito, porque a Minas viveu Eu estou repetindo uma coisa que o próprio Zema tem falado o tempo inteiro. Minas sentiu na pele a administração PT a nível estadual, municipal e federal. Quando o Zema fala para mim que prefeitos de Minas pediram demissão, adoeceram, prefeito suicidou, né? Lá em Minas o prefeito suicidou. Porque teve prefeito que em vez de pagar o salário do funcionalismo, estava distribuindo cesta básica, entrou num acordo para entregar a cesta básica. Sabe uma coisa que me impressionou nessa questão de legislação? O Zema me contou, eu não sabia disso. O pessoal fazia empréstimo, o funcionário fazia empréstimo consignado. Você sabe que o empréstimo consignado é mais barato, a taxa é menor, porque ele desconta em folha. O governo estadual recebia o dinheiro e não pagava o banco. Aí o banco pegava a pessoa física e botava no SPC. E ele tinha de pagar para limpar o nome dele. Então são absurdos assim. E o Zema sempre coloca que você tinha um alinhamento, porque você tinha o governo estadual e o governo municipal do PT. E quebrou Minas Gerais. Então, nós chamamos os prefeitos para conversar, são 853. Não, 835. 35? 835.
Eu acho que são 835. Não vou bater o martelo. A gente tem um 3 e o 5 para lá para cá. 835. São mais de 800, é muita gente. Nós, semana passada, se não me falha a memória, sexta-feira, 768 prefeitos estavam lá nos apoiando, juntamente com seus vereadores e tudo mais. Quer dizer, 80% dos prefeitos de Minas, que é um estado que sentiu esse tipo de administração. Tá? General, se agora, né, o senhor estava falando do Congresso, que mudou a cara, e até Minas, esse trauma, né, com a administração petista. E mesmo assim, o que faltou para o Bolsonaro chegar em primeiro lugar, pelo menos no primeiro turno? Olha, aí eu vou entrar num assunto mais polêmico que eu não vou aprofundar, mas eu acho que quando você tem discrepâncias tão grandes nas pesquisas, porque o que eu vi nas ruas e o que eu tenho visto nas ruas, eu não viajo de avião particular, eu viajo de avião comercial e fazendo baldeação, né? Trocando de aeroporto. Não sou hostilizado, as pessoas, ao contrário, vêm cumprimentar, dar uma força, né? Tirar foto, sempre. Então, o que eu tenho visto nas ruas é a mesma coisa que eu tenho visto nas ruas, o que eu vi no 7 de setembro. Tá? Não bate com o que nós vimos no resultado da primeira votação, né? Do primeiro turno. Então, eu acho que a pesquisa realmente ela pode ter influenciado. Porque tem gente no Brasil que quer votar para se livrar do segundo turno para não ter que votar de novo. Vocês sabem disso, né? É verdade. Eu acho que existe isso sim. Agora, ainda sobre Minas, general, aliás, o senhor é mineiro, né? Sou. E ainda sobre o pessoal pensa que eu sou carioca por conta da intervenção, da intervenção no Rio de Janeiro, mais, aliás, é verdade. Mas ainda sobre Minas, o senhor falava sobre o estrago deixado pelo PT, a gestão Fernando Pimentel, de fato, foi catastrófica. Foi catastrófica. Romeu Zema levou quase 4 anos para tentar, e ainda não conseguiu sanar os bilhões de reais de dívida. Isso. Em relação aos prefeitos, eles não só sentiram pela falta de obras, pela falta de hospitais, tem lá Sete Lagoas, Governador Valadares, Divinópolis, as BRs também, de alguma forma, teve ali um represamento lá no passado. O metrô de Belo Horizonte. O metrô de Belo Horizonte, né? Acho que agora são 4 bilhões de reais, né? Com uma contrapartida de 400 milhões. Né? Eu tenho dúvida se são 4 bilhões ou 2 bilhões e 400, mas é bilhão. Ou é 2 e 400, 2 e 800. Eu sei que do governo estadual são 400 milhões. E além de todas essas cifras, os prefeitos eles ainda ficaram... tiveram uma dificuldade enorme porque não recebiam o dinheiro do IPVA, do ICMS, 6 bilhões de reais represados. Eu acho que o Zema já pagou isso aí. Uma parte, tem o dinheiro da saúde também, da transferência de saúde, que não era pago. Ou seja, eles sentiram tudo isso. Mas eu acho que, e aí fica uma dúvida, uma pergunta, será que não faltou também uma comunicação prévia, até no período de campanha mesmo, para explicar, por exemplo, que o norte de Minas é dependente de auxílios sociais, para mostrar que o Bolsa Família era num valor X e o governo Bolsonaro amplificou esse valor durante a gestão, fora o Auxílio Brasil. Né? Será que não faltou levar essa mensagem lá na ponta? Aí combinam-se duas coisas. Eu acho que o governo realmente tem que melhorar essa comunicação, né? Foi um problema, mas aí entra uma questão de legislação, senão eu vou ficar muito técnico aqui, né? Porque eu tenho uma boa noção, mas eu não sou o especialista, porque por causa do tempo na Casa Civil, eu fazia parte da Junta de Execução Orçamentária, né? Que antigamente eram 3 ministérios, Planejamento, Fazenda e Casa Civil. Hoje, como juntou os dois, ficavam eu e Paulo Guedes. Então eu tenho uma noção boa daquilo ali, além da administração, quando você está na força, que você mexe o tempo inteiro com a administração pública. Então teve problemas para depois você recuperar, tentar alocar recursos e tudo mais para isso. Então tínhamos que melhorar. E além disso, não conseguimos inclusive explicar a grande diferença que existe entre o Auxílio Brasil e o Bolsa Família, né? Porque na minha visão, você não mede o sucesso de um plano social, de auxílio social, um auxílio, não mede um sucesso do plano pela quantidade de pessoas que você tem no plano. Nesse lado, o PT ele tem um marketing muito forte, né? Ele bota um marketing e você vê, ele só conseguiu zerar a fila uma vez no início do Bolsa Família. O Auxílio Brasil está zerado, não tem problema no Auxílio Brasil. Mas a grande diferença que existe
é que no Bolsa Família você arrumava um emprego, perdia. O Auxílio Brasil, ele criou uma rampa de acesso para tirar a pessoa do auxílio. Porque esse sucesso para mim, eu meço pela quantidade de pessoas que saem do auxílio, que eu consigo ter vida própria sem ficar dependente do governo. Né? A pessoa recebe, e isso também nós temos que explicar melhor. Isso tudo eu tenho consciência. Né? Tem que explicar melhor, o governo tem que explicar e está trabalhando para isso. Né? A Dani da Caixa tem ajudado muito. Você vê, aí entra também... porque a coisa não é assim tão simples, né? Foi dado agora a Caixa abriu uma questão de crédito para mulheres empreendedoras. Valor de bilhão, né? Você vê que não repercute na mídia, né? A mídia, na mídia tradicional que você fala. E a gente tem que ficar utilizando as comunicações, vamos dizer, as redes sociais, que não tem o mesmo acesso numa TV aberta naquele horário que a pessoa está vendo novela. General, o senhor acabou de citar o ministro Paulo Guedes. Sim. No caso, para o Brasil foi dito, pelo menos, né, que o senhor teria tido uma música. Aí entra a narrativa. A narrativa da mídia, exatamente. Você quer saber como é que foi aquilo? E logo depois vocês até fizeram uma live juntos. Então, como é que foi isso? Vou te contar isso aí. O que acontece? A equipe de ministros é muito técnica, né? O presidente adotou essa... Isso aí é até uma coisa interessante. Não quer dizer que se abandonou a política, porque a política faz parte. Você tem que ter aquela política porque você precisa de apoio e tudo mais. A diferença que teve quando começou a ter a pressão política, eu falei com o presidente, falei assim, presidente, vamos atender a parte política, mas bota-se um perfil. O político quer botar alguém, mas ele tem que atender o perfil. Se não atende o perfil, não aceita, né? E conversa, aí você vai conversando e explicando. Então, a equipe de ministros é muito técnica, né? Muito, muito boa. Tarcísio, Tereza. Por exemplo, a Tereza é política, mas entende do troço. Aí, quando o presidente sempre falou de salvar vidas e preservar empregos, o primeiro-ministro correu para mim na Casa Civil por causa da Junta de Execução Orçamentária. Falou para mim assim, Braga, eu tenho um projeto pronto, vai gerar tantos mil empregos. E lá só se fala de centenas de milhões e bilhões, né? Apresentou o projeto. Aí daqui a pouco sai ele e entra o segundo ministro. Também já chegou no bilhão. Quando chegou o terceiro ministro, eu falei, vamos parar e vamos organizar. Vamos criar um critério. Aí, o que gera mais emprego? Assim, bem simples, né? O que gera mais emprego? O que já começou? O que emprega mais gente? O que termina mais rápido? Porque é você poder fazer girar a economia e tudo mais. E eu roubei o nome do Pro Brasil do projeto do Tarcísio. Eu chamei o Tarcísio, eu vou roubar o nome do teu projeto aqui. E botei. Aí a imprensa fez uma intriga dizendo que eu tinha criado um plano Marshall, que eu tinha acabado com o caminho da prosperidade e tudo mais. E aí eu fui no Guedes. Cheguei no Guedes, falei com o Guedes assim, Guedes, olha, estão falando isso. Aí expliquei para o Guedes. O Guedes falou, não, Braga, vamos fazer uma coletiva. Você lembra da coletiva? Fizemos a coletiva com... Você sabe, já viu que eu gosto muito de transparência. Quando eu falo transparência, eu mostro a idade, né? Porque não existe slide, né? Fiz a projeção e tudo mais. Ficamos, eu e Guedes, eu acho que uns 40 minutos explicando. Quando terminou, eu levantei, eu e ele, a imprensa na frente, eu apertei a mão do Guedes. Aí o Guedes virou para mim e falou assim, Braga, eles não vão acreditar que nós não estamos brigados. Me dá um abraço. Aí eu e o Guedes nos abraçamos. Qual foi a manchete do dia seguinte? Braga Neto e Guedes não respeitam o distanciamento social e se abraçam sem máscara. Nossa Senhora! Quer dizer, eu fiquei 40 minutos explicando no meio da pandemia um troço que gera emprego e a manchete foi essa. Você entendeu por que eu tenho implicância com a narrativa? Bom, não só o senhor. Mas veja, general, o senhor está falando da manchete e de fato é assim, a mídia tradicional que a gente estava dizendo agora há pouco, eu falei que eu ia te contar, vamos chamar dessa forma, tem dois tipos de noticiários
prediletos. O primeiro é justamente esse, é noticiário de clima. Não se vai chover ou se vai fazer sol, mas o clima não é bom entre o governo. Sim. O outro é o que o partido tal ameaça romper com o governo. Você já deve ter visto, por exemplo, o PMDB ameaça romper com o governo nos últimos 20 anos, pelo menos uma vez a cada 15 dias na imprensa. Mas só se falou agora há pouco, olha, o presidente Jair Bolsonaro chegou e falou, Braga, tenho aqui um projeto. É assim a relação dele com os ministros? Olha, desculpa, eu te interrompi. Não. Pode seguir. É que eu sou hiperativo, então... Tá? Eu tenho um problema que às vezes eu começo o pessoal lá em casa até implica comigo, que eu tenho que esperar a pessoa terminar, porque eu tenho mania de completar. Eu começo a achar que você vai falar isso e eu completo a frase. Tá? Tem que ter calma. Mas o que acontece? O presidente, ele dá liberdade ao ministro para escolher os assessores e tudo mais. Ele não interfere. Ele só interfere quando aquilo ele vê que está no caminho errado. Mas ele não interfere assim, ele não manda, ele chama o ministro e conversa com o ministro. Né? Isso eu cansei de ver. Ele não chega enquadrando o ministro nem nada, não. Ele realmente dá liberdade, a pessoa escolhe, ele não faz indicação. Muito difícil, muito difícil. Quando ele vem falar ou pedir alguma coisa, ele realmente pede. Ele pede, olha, eu estava querendo. Tá? O presidente é uma pessoa muito simples nesse ponto. Né? General, recentemente nós vimos a visita do Lula ao Complexo do Alemão, né, aquela festa, e o Tarcísio aqui em São Paulo, com aquele tiroteio, se falou em atentado, depois não, mudou, né, não se falou mais nisso. O que aconteceu? Como é que é? O que houve? Vocês descobriram? Eu vou falar o seguinte para você. Eu não vou te dar uma resposta direta, mas vou te dar duas experiências minhas, tá? Em segurança eu entendo. Sim. Tá? Não sou um especialista, porque eu evito falar assim, eu entendo porque você sai um tempo, né, as coisas mudam, né? As coisas mudam. Mas o Rio de Janeiro eu conheço bem, mantenho ainda uma excelente relação com o pessoal. Numa comunidade do tamanho do Alemão, tá? E com os problemas que tem o Alemão, que nós já entramos lá mais de uma vez, entramos antes da intervenção, lá atrás, lembra daquela primeira invasão? E na intervenção eu ocupei o Alemão, ficamos lá, entramos para prender alguns marginais, usamos muita inteligência, né? Nós ficamos lá dentro, foram 8 horas de troca de tiro dentro do Alemão, então é uma situação pesada lá. Você não entra no Alemão se não tiver uma autorização do tráfico, se o chefe do tráfico não autorizar. Você chegar e entrar, não, eu sou bonzinho, não existe isso, eu nunca vi. Então, isso te responde o alemão, tá? Não conheço da pessoa entrar no Alemão para passear na porta sem ser parado, identificado, seja quem for. Tem que ir antes, tem que conversar e tudo mais. A não ser que seja uma força, feito nós entrarmos em força, é diferente. Na questão do Tarcísio, eu não vou dizer para você que é atentado não, mas vou te falar como funciona a segurança de autoridade. Uma das normas básicas de segurança de autoridade é que se tiver uma troca de tiro, você não vai para lá. Você não vai levar a autoridade, porque estão dizendo que estava tendo uma troca de tiro, não tá? Se tivesse uma troca de tiro, só se a segurança for muito fraca. Né? Ela não vai. E mesmo que ela vai e não está atirando em mim, a segurança não vai atirar de volta para ferir alguém. Então tem alguma coisa esquisita ali. E só o fato de ter um tiroteio você vai ver o tiroteio. Naquele horário, e a forma como se tentou, até em manchetes, né, relativizar essa situação, mas não foi um atentado. Eu não sei se foi um atentado, barulhos de tiro, mas só o fato de ter um tiroteio barulho de tiro, por que a segurança reagiu? É grave. E matou, não matou? Matou. Por que a segurança reagiu e matou um sujeito? Se era só barulho de tiro. Então é uma pergunta bem simples e objetiva. Dá pra gente subir em outro morro que não seja o Complexo do Alemão com bonezinho CPX? Se for de outra comunidade, não. Não dá, não consigo. Pra você ter uma ideia, já aconteceu lá no Rio de se pegar... às vezes, não vou dizer que é comum, mas acontecia. Em vez de você, os bandidos, matar ou fazer alguma coisa contra a pessoa naquela comunidade, ele pega e entrega na comunidade rival que ele vai ser castigado lá. Então, a rixa entre as comunidades realmente é muito forte. E se for, por exemplo, ADA, TCP,
Diferente não entra com CPX, mas de jeito nenhum. E o senhor foi interventor federal no Rio. A mídia, né, falando da mídia, teve muitas críticas à intervenção. Eu queria saber se o senhor considerou a intervenção bem sucedida. Foi um sucesso. Você vê o seguinte, ó. Quando começou a intervenção, na realidade, começou com o GLO lá no outro ano, 17, julho de 17. Você lembra? É que o brasileiro... Ó, eu passei... nos meus 2 anos e pouco nos Estados Unidos, eu passei praticamente quase a maior parte do tempo dentro do Pentágono, tá? E eu falava pro americano o seguinte, o americano ele tem um sistema de lições aprendidas muito bom. Ele não repete o erro, tá? Ele faz um erro pior, mas ele o brasileiro repete o erro, porque o brasileiro não tem memória, né? Então o pessoal esquece. Quando começou, o Rio corria risco de desabastecimento. Vocês lembram disso? Sim. Muito bem. Quando nós chegamos na metade da intervenção, os seguros das cargas já tinham caído, tudo tinha caído, porque ela foi dando um acerto naquilo ali. E não foi questão de tropa na rua, troca de tiro, foi uma questão de estruturação, valorização da polícia e trabalhar naquilo que precisava, integrar as inteligências. E você não integra inteligência por ofício. Assim, a partir de amanhã, a Polícia Federal, a Polícia Civil, não sei o quê, deverão trocar informações. Não é assim que funciona, não. Inteligência é um namoro, confiança, você vai trocando informação. Então você passa um trabalho, como eu já tinha muito tempo lá no Rio, na parte de inteligência, o pessoal me conhecia, a gente passou a integrar a inteligência. Nós reforçamos a corregedoria, porque os policiais são bons no Rio de Janeiro. Agora, em toda profissão você tem um camarada que faz alguma coisa errada. Pegando daí, general, tem um termo que eu uso... Só para terminar um negócio aí. Então, você veja, para mim, houve um legado material, mas o legado maior da intervenção foi o legado intangível, foi imaterial. Vou te dar um exemplo. Eu perguntei para eles assim, por que vocês não usam um temporário? Porque ele não gera cauda previdenciária, porque eles têm um problema de previdência, falta recurso, né? O bombeiro adotou logo. Agora, eu acho que 1 mês atrás ou 2 meses, a polícia formou a primeira turma de temporários dele. Nós ensinamos eles a fazerem licitação para poder comprarem melhor. Nós fomos ensinando uma série de coisas para eles, da sistemática que são usadas nas forças. Então, isso aí, para mim, foi o maior legado que nós deixamos lá no Rio de Janeiro. Perdão. Tem um termo que eu uso, por exemplo, muita gente usa, mas também que causa enorme repulsa pelos chamados progressistas, para usar, eu uso com muitas aspas esse termo, mas é como eles gostam de ser chamados, que é bandidolatria. O senhor acha que existe uma bandidolatria hoje no país? E aí não falo só da velha imprensa, não. Eu me refiro à classe artística, a intelectuais, à esquerda caviar, enfim, tem várias ramificações. Mas é que demoniza o trabalho do policial, o trabalho da farda, não entende que a farda é a lei, que a farda é o Estado. Se tiver um problema que ele vem para... Pois é. Eu acho o seguinte, na minha visão, é um assunto árido, que é Gramsci, né? Realmente Gramsci foi aplicado aqui no Brasil. Tem um livro, não sei se vocês já viram, chamado A Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordon. Maravilhoso. Que ele dá os exemplos, porque se você for ler Gramsci, você não aguenta, né? E ele dá os exemplos, não é? Mas ele vai dar... É chato. Qualquer um desses filósofos são pesados, mas a gente tinha de ler. Mas ele vai dando o exemplo e vai mostrando. E você vê que isso vai acontecendo. Você vê distorções nos ensinos, né? Ensinam que determinado terrorista foi um herói. O sujeito foi um traidor, matou. Teve gente... Vamos pôr um negócio bem antigo, para não criar polêmica agora. Revolução lá da Praia Vermelha, aquela intentona comunista. Eles mataram os colegas dormindo na cama com um tiro na nuca. Como é que um sujeito pode ser herói num troço desse? Né? Se for ao contrário, então foi se criando uma narrativa, de novo, né? E isso vai sendo levado para essa juventude que está faltando aqueles valores normais, que é uma coisa que eu acho que eu estou vendo que você não voltar no Brasil. Parte desses ídolos, né? dessa juventude, porque tem a juventude de esquerda ali
enfim, centros acadêmicos, faculdades. Tem também aquela juventude que eu chamo de juventude grisalha, porque eles nunca saíram dos centros acadêmicos, continuam sendo presidentes do DCE. O espanhol diz que tem essa questão Mas nessa mentalidade, eles não entendem ou não têm a bagagem cultural, como até o senhor está dizendo, que esses ícones, eles eram misóginos, homofóbicos, matavam, assassinavam. Che Guevara usa camisa, mas não sabe nem quem é. O que eu não acho falta ali, esse caldo de cultura, sabe né? O que eu acho é o seguinte, nós temos que voltar a investir com muito peso, e isso é uma visão não só minha, mas também do pessoal da educação, do pessoal que eu digo, quem está no governo. Para se voltar de novo a ter uma educação mais tradicional e mais em cima dos valores no ensino fundamental, base, no ensino mas de leva base. tempo, né? E por isso é que é complicado. Você não muda. Sabe uma coisa que eu aprendi quando eu fui para o Timor-Leste? Eu vi o Timor ser destruído eu acho que é um estado, é um país do tamanho de um estado pequeno nosso. Eles destruíram o Timor em 15 dias, tá? Você destruir é fácil, tá? Mas você reconstruir, meu amigo, é muito complicado. Por isso é que eu fico preocupado com decisões erradas que podem gerar um problema muito sério lá para frente, que você, para recuperar, vai demorar muito. Agora, general, esses lugares, por exemplo, as comunidades do Rio, de São Paulo, as favelas dominadas pelo tráfico, onde o Estado praticamente não existe. Eu vou discordar de você, eu vou te contar por quê. Não, mas eu queria dizer assim, se existe uma solução para esses espaços? Mas não é simples, não. Então, olha, segurança pública, ela começa no município, com ordenamento urbano. Quando o prefeito... Eu vou contar um caso de novo. Posso contar um caso? Teve um deslizamento em Niterói. Aí eu era interventor, porque eu era meio governador, né? O Pezão era metade e eu era metade. Aí deve ter sido inteiro. Mas não, tá bom. Não começa, não inventa, não. Mas eu fui lá para ver o deslizamento e virei, estava lá o chefe da Defesa Civil comigo, que era também comandando o Corpo de Bombeiros. E eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, como é que o cara deixa construir aqui, rapaz? Aí ele olhou, riu. Só faltou bater no meu ombro e falar assim, tolinho, né? Sabe como é que é? Falei assim, general, o que o senhor está vendo o risco? Ele está vendo o voto. Aí eu falei, puxa vida. Então, isso tinha de ter uma consciência do político, né? Porque ele vai desagradar a gente, né? Pode até, mas ele tinha de fazer o ordenamento. Quando ele não faz o ordenamento, aquilo cresce desordenado, aí vem a bandidagem. O que eu falei que eu ia discordar de você é o seguinte, não existe no Brasil, tá? Isso eu tenho certeza, área liberada, que ali a polícia não entra. Ela entra com maior ou menor esforço, dependendo do tempo. Se você, por exemplo, pega uma comunidade, feito alemão, tá? E não deixa, a polícia para de atuar na área, tá? Acontece aquilo que você viu com os tiros de .50 no helicóptero. O cara atirando de .50, que é uma arma de guerra pesada, né? Atira no helicóptero. E o pessoal não esquece que é o seguinte, o tiro passou, não acertou o helicóptero, mas a munição foi cair em algum lugar. Ela vai cair em algum lugar. E é uma munição pesada. Então, quando você abandona a área, a tendência é piorar a situação. Vai te dar mais trabalho para levar o serviço público para lá, para aquela área. Quando eu estava na intervenção, um dia eu tive a gente não conseguia... Era mais ou menos a mesma coisa. Eu não conseguia botar na mídia os resultados positivos. E alguém chegou para mim e falou assim, pô, general, a gente tem que trazer os formadores de opinião. Aí trouxeram uma porção de gente, sociólogos, aquele pessoal que fica conversando, né? Aí uma senhora virou para mim, eu não sei se era socióloga ou antropóloga, ela virou e disse assim, general, como o senhor mede, como é a métrica do resultado do trabalho do senhor? Primeiro que a gente não usa a palavra métrica, eu demorei a entender. Aí eu falei assim, não, número de armas apreendidas, a quantidade de drogas. Não, general, isso é a métrica da mídia. Eu quero saber a métrica social. Aí a minha ficha caiu. Eu falei assim, meu Deus, eu estou tirando, às vezes, numa comunidade, 250 contenções, aquilo que você vê para parar, tá? Sei. Que não deixa o caminhão de lixo entrar e tudo mais. E eu não estou falando desse troço, né? E aí eu passei a chamar as empresas assim para ajudar, pessoal da Light para ver o problema da luz e tudo mais. Numa noite eu fui numa comunidade, que eu não vou citar o nome aqui,
uma noite, num dia, início de final de tarde, nós tiramos 250 toneladas de lixo da comunidade, numa noite só. Tá? Agora, isso é porque, como o Estado deixa crescer aquilo ali, e aí é uma bola de neve, né? Ele deixa crescer, aí ele não consegue entrar, ele não leva o serviço público, a pessoa se sente... Tem que ficar, porque se sai, volta. Volta. Você tem que manter, tem que ter constante. Tem que ser constante. Senão volta, retorna. A gente já está caminhando aqui já para o final, general, deixar uma pergunta para cada um. A minha, com a experiência do senhor como ministro da Defesa, ministro da Casa Civil, a expertise toda, a trajetória militar, e já que a gente falou tanto em narrativa, talvez não tenha uma narrativa que colhe mais e de tempos em tempos, inclusive para além, né, das nossas fronteiras, do que o desmatamento na Amazônia, sim, que o Brasil não protege as suas florestas, especialmente durante esse governo, e algumas mentiras sobre gestões anteriores. Como é que o Brasil, como é que a gente faz para quebrar justamente essa narrativa de que o Brasil não cuida das suas florestas, o que não é verdade? Não é verdade. O Brasil tem mais de 80% da área dele preservada, né? A outra narrativa que existe falsa é que a Amazônia pega fogo. Eu sou guerreiro de selva. Aquele troço de acender fogo igual o índio, com aquele negocinho assim, só em filme. Você tem que levar algodão, coisa, botar fogo. E fica um cara a noite inteira tomando conta do fogo para o fogo não apagar. Porque senão é um inferno. E a selva é úmida o tempo inteiro. O problema vem das bordas para cá. O que acontece? Quando você começa a querer essa ideia romântica, vamos transformar aquilo num aquário fechado, ninguém pode entrar para preservar tudo, aí começa a acontecer a ilegalidade. E é difícil, numa extensão daquela, a Amazônia cabe dentro da Amazônia legal dela, toda a Europa e mais alguma coisa, todo o Estado europeu. Então é difícil controlar. Então esse problema vem da borda para lá, né? Mesmo assim, não é na escala, se você olhar, a desmatamento nos anos dos governos anteriores foi maior do que agora, bem maior, tem os dados ali. O que o governo tem feito para fazer isso aí é tentar legalizar e buscar uma exploração sustentável. Porque você faz a exploração sustentável... Você já foi a Carajás? Já foi? Pará. Já viu como é que é preservado? Sim. Aquilo ali é mineração. E é totalmente preservado. Esse é um outro Se você não regulariza e não autoriza, vem o ilegal. Aí sim está. E a mineração, neste momento, no Brasil, vive um grande entrave, né? É muito difícil pelas barreiras, pela burocracia ambiental. Vem o Ministério Público também, muitas vezes. Né? Há uma série de interesses que impedem o Brasil, que tem uma vasta... O pior é que o pessoal impede sem saber por quê, né? A sensação que eu tenho é essa. É simplesmente porque acha que tem que preservar, mas não sabe por quê. E não sabe o impacto que está tendo ali naquele lugar. Mas o discurso é mais ou menos o mesmo. Sempre tem ali, olha, tantos quilômetros daqui tem uma área ribeirinha, tem uma área indígena. Né? Você quer ver? Tem um problema de cavidades, sabia, né? O Brasil era o maior exportador de minério de ferro. Aí a Austrália... E o Brasil tem a legislação ambiental mais severa do mundo. Aí a Austrália flexibilizou a questão das cavidades, são as grutas. O Brasil não flexibilizou, aí a Austrália nos passou. Só que quando você põe a questão da cavidade, você não pode asfaltar, não pode. Se você não asfalta, a trepidação e tudo mais é pior para a cavidade. Mas criou-se uma norma que não pode fazer. E se você reduzir um pouco essa legislação, nós continuaremos tendo, eu sei porque eu vi os estudos, a ter a legislação mais severa do mundo, a mais rigorosa do mundo, e as nossas produções vão arrebentar. Para mim, tudo é economia. Hoje, os grãos, o nosso agro, a briga toda com a Europa é porque o nosso grão é muito competitivo. Você veja a questão daquela Ferrogrão. Está parada por causa de um detalhe ali judicial. Então, o grão sai do Mato Grosso, lá de cima, de Sinop e Sorriso, ele desce uns 3 mil quilômetros, 4 mil quilômetros para baixo, depois ele sobe de navio para poder seguir caminho. Isso dá mais de 8 mil quilômetros. Imagina na hora que eu cortar isso aí, fizer direto e entregar lá em cima. Quem é que vai competir com o meu grão? Exato. Vai ser mais barato para aqueles países que dão subsídio parar a plantação e pagar o pessoal deles e comprar do nosso. Daí sempre tem uma ONG. Para mim é economia. Vamos lá, sempre tem uma ONG. Vamos lá então, Branca e Flávio, para a gente amarrar. General, eu queria que o senhor falasse
que o senhor acha que é o maior legado do governo? Sim. E, caso haja reeleição, qual deveria ser a prioridade? Olha, quando nós fizemos, eu não, a equipe fez a diretriz de governo, a única crítica que eu recebi é que era uma continuação. É uma continuação porque está dando certo. Na realidade, não é uma continuação, é uma continuidade com aprimoramento. Para mim, o maior legado foi o resgate do patriotismo. Eu vejo criança pequena hoje nas solenidades cantando um hino nacional com a mão no peito, bandeira nacional para tudo que é lado, né? E isso não é política, é patriotismo mesmo. Agora, legado assim para o Brasil como um todo, você veja, estatais todas dão lucro, maior abertura de empresa. Você hoje em dia abre uma empresa, em 2014 você levava 144 dias para abrir uma empresa, hoje você está levando 23 horas. Tá? A questão da corrupção, né? O Correio distribuiu o PLN, participação de lucros. E o pessoal do Correio de antigamente está pagando 16 anos, durante 16 anos para cobrir o fundo do Postales. Né? Então, para mim, os legados são esses. É o resultado. Deflação, né? Redução do déficit público, redução da máquina pública. Tudo isso é um legado que está sendo deixado. Tem muito mais, né? Mas aí eu ia alongar demais aqui. Eu queria aproveitar essa questão da segurança para voltar ao que a gente estava falando lá no começo. Né? Nós tivemos, no caso do Rio de Janeiro, principalmente nas favelas, durante a pandemia, uma proibição a partir do ministro Fachin do STF Sim. de operações policiais Sim. ali nas favelas. Essa questão de uma tensão entre os poderes, principalmente com relação ao STF, faz com que a população tenha uma certa visão até romântica, né, das Forças Armadas, artigo 142, às vezes, né, como a única possibilidade, né, de fuga, sendo que há uma relação das Forças Armadas com os poderes e também com o STF muito mais factual que existe e a população não conhece. Como que está essa situação das Forças Armadas principalmente com o STF? Eu não vou entrar em muito detalhe, porque eu tenho uma norma que é o seguinte: quando eu saio de um local, normalmente eu nem volto, para não... Volte aqui, por favor. Não. Estou dizendo assim de trabalho, né? Por exemplo, Casa Civil, eu não vou mais lá. Estado Maior do Exército, Comando Militar. Eu vou assim a visitar, mas eu não evito comentar. Eu vou dizer para você assim, vamos dizer... eu vou dizer de forma formal o que acontece. As Forças Armadas elas acompanham tudo o que está acontecendo no país, mas elas se baseiam pela legalidade. Foi igualzinho o presidente, as 4 linhas da Constituição, dentro das 4 linhas. Mas elas acompanham tudo que quer ser feito. O 142 é uma realidade, mas existem outras ferramentas que têm que ser utilizadas antes dele. E estão sendo utilizadas, mas as forças estão acompanhando tudo. Isso eu tenho certeza. General Braga Neto, muito obrigado pela gentileza, pela entrevista. Vou parafrasear o Flávio. Volte sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, porque ajuda a colocar algumas ideias que realmente não chegam para as pessoas, né? Então, eu que agradeço a vocês. E muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.